Capítulo 31 do livro de Números. A vitória sobre os midianitas. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos medianitas, depois será recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai algum de vós para a guerra, a quem saiam contra os medianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os à guerra, de cada tribo 1000. A estes e a Finéias, filhos do sacerdote Eleazar, o qual levavam consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os medianitas como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens feitos. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos medianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. 5 reis dos medianitas também. Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos medianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram-lhe todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homem como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel, aos cativos e a presa e o despojo, para o arraial nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, nas alturas de Jericó. O tratamento dos cativos. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os anciões dos exércitos, capitães de milhares, capitães de centena que vinham de serviços da guerra. Disse-lhe Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor na casa de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com eles, deixe-as viver para vós outros. A purificação dos soldados e da presa. Acampai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia vos purificarei, tanto vós como os vossos cativos. Também purificarei toda a veste, toda a obra de peles, e toda a obra de pelo de cabra, e todo o artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens dos exércitos que partiram à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que puder suportar o fogo, farei passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se purificará com uma água purificadora. Mas tudo o que não pode suportar o fogo, farei passar pela água. Também lavarei as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrarei no arraial. A divisão da presa. Disse mais o Senhor a Moisés: fazes a contagem da presa, que foi tomada tanto de homens como de animais, tu e Eleazar o sacerdote, e os cabeças da casa dos pais da congregação. Divide a presa em 2 partes iguais, uma para os que haveis na peleja saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então para o Senhor tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra. De cada 500 cabeças, uma, tanto de homens como de bois, de jumento e de ovelhas. Da metade que lhes toca, o tomarei e os darei ao sacerdote Eleazar para a oferta do Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás. De cada 50, tanto de homens como de bois, 2 jumentos e 2 ovelhas. De todos os animais, e os dará aos levitas que têm o seu cargo a serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra: 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 71.000 jumentos e 32.000 pessoas, as mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, parte que toca aos que saíram à guerra, foi um número de 337.500 ovelhas.
O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram as jumentas 30.500, e o seu tributo para o Senhor 71. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu a Eleazar o sacerdote o tributo das ofertas do Senhor, como este ordenara a Moisés. E da metade que toca os filhos de Israel, que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foram em ovelhas 337.500, um boi 36.000, em bois 36.000, em jumentos 30.500 e em pessoas 16.000. Dessa metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas que tinham seu cargo, o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, a oferta voluntária dos capitães. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares dos exércitos, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100. E lhes disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sobre as vossas ordens, e nenhuma falta entre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um achou objeto de ouro, ornamento para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todos os outros da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor, 16.700 ciclos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam outros dos capitães de 1.000 e 2 capitães de 100, e os trouxeram à tenda da congregação, como um memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Capítulo 31 do livro de Números relata a guerra de vingança de Israel contra os medianitas, ordenadas por Deus. A punição ocorreu porque esse povo seduziu os israelitas à idolatria e à prostituição. O episódio de Baal Peor, em Números 25. Nós vamos ver os pontos principais e explicação do capítulo. A batalha. Moisés enviou 12.000 soldados de cada tribo para a guerra. Eles venceram o combate e mataram todos os homens medianitas, incluindo os seus 5 reis. Novamente, nenhum soldado israelita morreu na batalha. Julgamento e severidade. Por ordem de Moisés, as mulheres que já haviam tido relações sexuais e os meninos foram mortos. A explicação é, a mais tradicional, é que a medida serviu para erradicar totalmente a corrupção moral e religiosa que ameaçava o povo de Israel. Meninas virgens foram poupadas. Purificação. Como entraram em contato com a morte e a guerra, os soldados e os despojos precisavam passar por rigorosos rituais de purificação. Era feita uma lavagem com água e fogo antes de retornarem ao acampamento. Despojos e ofertas. O capítulo também detalha a contagem e a divisão dos despojos, animais e prisioneiros. Animais, bens e prisioneiros, entre os soldados e o restante do povo, como uma parte separada, como oferta ao Senhor.